Bom, gente, eu gravei essa aula para facilitar das atividades que a gente precisa fazer hoje. Eu não estou na sala de aula, mas eu acredito que com esse vídeo vocês vão conseguir fazer as atividades que a gente tinha planejado ontem. Lembrando que vocês precisam entregar o resuminho, né, que vocês pesquisaram para mim sobre as conjunções, que tem que estar no caderno de língua portuguesa, ok? Então, vamos lá. Vou fazer uma apresentação da minha tela aqui. Só um minutinho, por favor. E pronto. Vai ficar a telinha aqui com o meu rosto. Eu vou colocar o meu óculos, vai aparecer aqui a highlight, mas pelo menos todo mundo vai poder acompanhar com facilidade. Deixa eu colocar do lado de cá. Aí. Pronto. Então, a nossa aula de hoje é no caderno Aprender Sempre. E nós vamos começar lá na página 11, tá? Então, bora lá. Né? Na página 11, aula 6, ler e compreender. Todo mundo abrindo o caderno, tá? Já separa aí a canetinha marca-texto e também lápis e uma caneta para fazer as anotações. Então, caderno do Aprender Sempre, página 11, língua portuguesa. Nosso objetivo é ler e identificar na organização dos textos de diferentes gêneros textuais os sentidos que as escolhas de palavras de diferentes classes gramaticais produzem ao que se quer comunicar por meio desses textos, certo? Então, bora lá. Então, a gente tem um texto, né, na página 11 ainda. Deixa eu tirar meu quadradinho daqui. Quadradinho com meu rosto. Ok. Nós temos um texto, né, na página 11, que a professora já fez a leitura ontem, mas eu vou fazer a leitura hoje de novo e eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, tá? A amamentação nutre o bebê e promove o contato natural com a mãe. A gente tem aquele número 5 que está do lado da palavra mãe, que a gente não pode esquecer, que tem uma nota de rodapé, que depois a gente vai ler essa nota de rodapé, tá? O leite materno é um alimento completo com nutrientes e vitaminas necessários ao desenvolvimento do bebê, por Vitor Neves. Quanto maior o tempo que o bebê se alimenta do leite materno, melhor para a sua saúde, pois o leite traz muitos benefícios para ele. A amamentação traz benefícios para a mãe. Segundo recomendações do Ministério da Saúde, a amamentação deve ser feita pelo menos até aos 2 anos de idade ou mais. Além disso, o leite contribui para o desenvolvimento mental da criança e pode proteger contra diarreias, alergias, infecções respiratórias e ainda diminuir riscos de hipertensão e colesterol alto. Já para a mãe, a amamentação auxilia na redução do peso após o parto, na recuperação do tamanho normal do útero e na diminuição dos riscos de desenvolver anemia. O leite materno pode ser dado para a criança na hora e na quantidade que ela quiser, ou seja, a mãe deve deixar o bebê mamar até que ele fique satisfeito. O uso de mamadeiras não é recomendado pelo Ministério da Saúde. A mamadeira pode ser fonte de contaminação e atrapalhar a amamentação no peito da mãe. Contudo, em alguns casos, a mamadeira é recomendada, dependendo de orientações médicas. Aí, depois do texto, aí é onde a gente vai ter a notinha de rodapé. Né? Eu vou até pegar meu livro aqui para ficar mais fácil para acompanhar, porque ficou bem pequenininho aí. A gente tem uma notinha que diz: o boletim Pílula Farmacêutica é apresentado pelos alunos da graduação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP, com supervisão da professora Regina Célia Garcia de Andrade. Trabalhos técnicos de Luiz Antônio Fontana, ouça o link acima na íntegra do boletim. E a gente ainda tem, né, mais uma nota, que é a nota da onde veio esse texto, né? Vitor Neves, né, o
Neves V, que é o nome, né? Aparece sempre primeiro o sobrenome. A amamentação nutre o bebê e promove contato natural com a mãe. Jornal USP 2018, disponível em https://jornal.usp.br. Atualidades. A amamentação nutre o bebê e promove o contato natural com a mãe. Acesso em 15 de agosto de 2020. Duas coisas nos chamam bastante atenção a respeito desses textos, e a gente não pode esquecer, a gente até marcou no caderno. Gente, qual é o tema desse texto? Então, já sabe, né? Exatamente. Esse texto, a importância dele, ou o tema dele, é sobre a importância da amamentação para os bebês. Mas uma coisa que vocês não me responderam ontem, qual é o tipo, qual é a tipologia textual desse texto? Uma coisa que nos chama muita atenção está lá na notinha de rodapé. Vamos olhar ela de novo? Volta lá, ó. Disponível em https://jornal USP. Esse texto é um texto que apareceu num jornal eletrônico. Então, ele é um texto típico, né? Típico da classificação jornalística, ou é uma notícia, ok? Então, bora lá. Deixa eu tirar o quadrinho. Eu sei que o quadrinho com o meu rosto tá aparecendo para vocês aí, eu não vou conseguir diminuir ele. Talvez fechar. Aí, vai ficar só na fala. Vamos ver se aparece só na fala mesmo para vocês. Então, vamos lá. Na página 12, todo mundo, por favor. Número 2. Leia a notícia e, durante a sua leitura individual e silenciosa, marque no texto, no segundo e terceiro parágrafos, as palavras conforme as cores indicadas na legenda. Então, a gente já fez essa atividade ontem, né? Mas a gente vai relembrar ela aqui. No segundo parágrafo, a gente ia procurar palavras que nomeiam as coisas. Como que a gente chama essas palavras mesmo? Substantivos. Então, lá no segundo parágrafo, vocês deveriam circular todos os substantivos. E o que são substantivos? Conforme aparece no livro, no Aprender Sempre, lá na página 9, né, quem teve curiosidade de procurar, lá na página 9 diz o seguinte: substantivos são palavras que nomeiam ou designam seres e objetos. Podem ser compostos por apenas uma palavra simples ou por mais de uma composto. São variáveis em gênero, número e grau. Então, o substantivo dá nome às coisas. Então, o que vocês deviam fazer? Ir lá no segundo parágrafo e circular todos os substantivos, certo? Depois, ir lá no terceiro parágrafo da notícia e circular as palavras que indicam ação, estado ou sentimento. Quem se lembra que tipo de palavra que nós estamos falando aí, conforme a etiquetinha azul? Não lembra, né? Então, bora lá. Nós estamos falando dos verbos, né? Então, o que é o verbo? O verbo é a palavra que transmite, né, que indica ação, estado, sentimento, fenômeno da natureza, certo? Então, vocês deveriam ir lá no terceiro parágrafo e circular todos os verbos que existem lá, certo? Para isso, vocês têm exatos 5 minutos para realizar. Estou contando aqui no meu celular a partir de agora. Vai lá, rapidinho, para quem não fez ainda. Professor, nesse momento, você pode dar uma pausa no vídeo, tá? Para que eles consigam realizar, ok? Eu vou continuar a aula. Bom, ainda na página 12, vamos ver o que a gente deve fazer, tá? Agora, releia os parágrafos transcritos abaixo. Perceba que há lacunas, ou seja,
faltam algumas palavras. Vamos tentar completá-lo, percebendo que as palavras que faltam darão sentido à comunicação e para que esse sentido seja compreendido, o contexto da comunicação tem que ser considerado. Nesse caso, trata-se de uma notícia sobre os benefícios do aleitamento materno, ou seja, não é qualquer palavra que se pode utilizar. Vamos lá. Então, aquelas palavrinhas que vocês circularam lá no texto são as palavrinhas que vão faltar aqui no segundo e terceiro parágrafo. A gente até pode procurar um sinônimo para elas, tá? Mas nesse momento é necessário que a gente observe essas palavras e a classificação de cada uma delas. Para fazer essa atividade aqui, vocês também terão mais 5 minutos. Rapidinho, gente. É só o professor, nesse momento, que deu uma pausinha, tá? No vídeo, e eu vou continuar a aula, ok? Perdão. Bom, aqui a gente vai completar com essas palavrinhas que estão faltando. Então, bora lá. Além disso, o leite contribui para o desenvolvimento mental da criança e pode proteger contra diarreias, alergia, infecções respiratórias e ainda diminuir o risco de hipertensão e colesterol alto. Já para a mãe, a amamentação auxilia na redução do peso após o parto, na recuperação do tamanho normal do útero e na diminuição dos riscos de desenvolver anemia. Essas palavrinhas que nós estamos vendo em vermelho, elas são substantivos. Leite, criança, diarreia, alergia, colesterol, mãe, hipertensão. Nós temos aí 7 substantivos, nome de seres, né? Nome das coisas. Mãe, né? A progenitora, a pessoa que nos deu a luz. Criança, né? Ser humano em idade inferior a 12 anos. Leite produzido por animais mamíferos, né? Diarreia, uma espécie de desarranjo, né? Alergia, colesterol, todas essas palavrinhas que estão aí de vermelho no texto, elas são substantivos. Agora a gente vai ver as demais palavrinhas que aparecem no terceiro parágrafo. O leite materno pode ser dado para a criança na hora e na quantidade que ela quiser, ou seja, a mãe deve deixar o bebê mamar até que ele fique satisfeito. O uso de mamadeiras não é recomendado pelo Ministério da Saúde. A mamadeira pode ser fonte de contaminação e atrapalhar a amamentação no peito da mãe. Contudo, em alguns casos, a mamadeira é recomendada, dependendo de orientações médicas. Então, essas palavrinhas que a gente está vendo que estão em azuis, elas são os verbos. São palavras que dão sentido de estado, por exemplo, a palavra, o verbo ser e o verbo é, eles dão sentido de estado, e tem os verbos que dão sentido de ação, que é o quiser, o deixar, o mamar, o fique e o atrapalhar. Então, aqui nós temos, primeiramente, nas letrinhas, nas palavrinhas vermelhas, 7 substantivos. Perdão, gente. E nas palavrinhas azuis, nós temos 7 verbos. Muito bem. Vamos mais um pouquinho para frente. Número 3, ainda na página 12. Deixa eu olhar aqui. Ainda na página 12, exatamente.
Agora, releia o texto, observando as marcações que você fez e transcreva as palavras preenchendo o quadro de acordo com os conceitos transcritos na tabela. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão lá no parágrafo 2, tá? Não precisa escrever no quadro, vocês podem pegar a canetinha marca-texto e ticar com a caneta marca-texto, certo? Vocês vão lá no segundo parágrafo, tá? E vocês vão ticar, agora é para fazer do contrário, tá? Lá no parágrafo 2 a gente procurou o substantivo. Agora no parágrafo 2, no segundo parágrafo, a gente vai procurar os verbos, tá? Então, vocês podem escrever aí na tabela ou podem ir lá no texto e ticar com a canetinha marca-texto. Quem não tiver marca-texto, faz com a vermelha. Então, agora, nesse momento, vocês têm 2 minutinhos para ir lá e circular ou ticar todas as palavrinhas que são verbos, lá no segundo parágrafo. Rapidinho, vai, vou esperar. Muito bem. Agora vocês vão fazer aí a segunda coluna da tabela. No terceiro parágrafo, a gente procurou os verbos na atividade anterior, na atividade 2, no exercício 2. Agora, no exercício 3, vocês vão lá no terceiro parágrafo e vocês vão ticar ou circular. Agora, vocês precisam usar uma outra cor, pode ser uma vermelha, uma preta, uma caneta azul, mas que seja de outra cor, certo? Lá no terceiro parágrafo, vocês vão circular ou ticar todos os substantivos do terceiro parágrafo. Então, vou repetir. Agora, nesse momento, vocês vão voltar lá no texto, lá no terceiro parágrafo, e vocês vão circular os substantivos, porque lá a gente já procurou os verbos. Mais 2 minutinhos, gente, rapidinho, vai lá. Pronto, muito bem. Eu procurei também, né? Fiz atividade aqui na minha casa e vamos ver se vocês encontraram as palavras assim como eu encontrei. Então, eu tinha que voltar lá no segundo parágrafo e procurar as palavras que eram verbos. Eu encontrei essas palavras. Eu encontrei o contribui, eu encontrei o pode, eu encontrei o proteger, o diminuir, auxilia e o desenvolver. Se você encontrou mais algum verbo, pode colocar aí, ok? E no terceiro parágrafo, eu tinha que voltar lá no texto novamente, ler novamente e procurar as palavrinhas que eram substantivo. Eu encontrei a palavra leite, a palavra criança, a palavra mãe, a palavra bebê, a palavra mamadeiras. Se você encontrou outras palavras, você também precisa complementar aí a sua atividade, certo?
E, por final, agora a gente tem a número 4. Eu preciso que vocês olhem essa número 4, leiam junto comigo, porque tem uma errata. O que é uma errata? Tem uma parte aí do texto que está errada, tá? Então, vamos lá. Número 4. Nas palavras que você escolheu, no terceiro parágrafo, aí no caderno de vocês está escrito no segundo, mas não é no segundo, tá? O caderninho está errado, é no terceiro. No terceiro parágrafo, se vocês quiserem aí riscar com a caneta e colocar a palavra terceiro para não se perder, tá bom? Existe alguma parecida com as formas verbais que dão origem, que dão ordem, modo imperativo, analisada nos cartazes das atividades anteriores? E se houver, o verbo no texto tem o mesmo sentido de dar ordem como no cartaz? Essa questão, ela tem duas perguntas. A primeira pergunta está perguntando para a gente se lá no terceiro parágrafo existe um verbo no imperativo. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é se esse verbo, se tem ou não, né? Se esse verbo tem o mesmo sentido de dar ordem, igual está lá no cartaz. Então, vamos dar uma boa olhada no terceiro parágrafo. Olha ele aí, ó. O leite materno pode ser dado para a criança na hora e na quantidade que ela quiser. Ou seja, a mãe deve deixar o bebê mamar até que ele fique satisfeito. O uso de mamadeiras não é recomendado pelo Ministério da Saúde. A mamadeira pode ser fonte de contaminação e atrapalhar a amamentação no peito da mãe. Contudo, em alguns casos, a mamadeira é recomendada dependendo de orientações médicas. Muito bem, eu vou pegar a minha canetinha aqui. Deixa eu pegar a minha canetinha. Deixa eu pegar o meu marca-texto. Então, vamos olhar os verbos. Ó, aqui eu tenho os dois verbos pode ser, né? Locução verbal, depois eu vou explicar para vocês. Depois eu tenho que ela quiser. Eu tenho a mãe deve deixar. Eu também tenho uma locução verbal aqui, certo? Depois o bebê mamar, né? E depois eu tenho fique. Opa, fique. Será que esse fique não é um verbo no imperativo? Sim, ele é um verbo no imperativo, né? Então, vamos voltar lá na questão. E ao computador da professora dando problema. Preciso dar certinho. Voltou muito. Aí. Então, nós temos sim um verbo que aparece no imperativo, né? É o verbo fique. Agora, gente, esse verbo fique que aparece lá no terceiro parágrafo, né? Até que fique satisfeito. Será que esse verbo ele tem o mesmo sentido daqueles verbos que a gente estudou lá nos cartazes? Sim ou não? Para quem respondeu não, acertou. Ele não tem o mesmo sentido, porque lá no cartaz, o verbo no imperativo, ele dá uma ordem, ele expressa uma ordem. Aqui no texto, não, né? Está expressando um conselho, certo? Então, vamos para frente. Ai, ai. Deixa eu ver se eu consigo voltar a minha setinha. Aí. Então, a número 4 já está respondida, vocês podem copiar aí no caderninho de vocês, tá? Agora, nós vamos passar para a aula 7, para a aula 8, para finalizar a primeira sequência de atividades, certo? Agora está na hora de vocês começarem a produzir cartazes, tá? O objetivo dessa aula é produzir cartazes entregando adequadamente os elementos gramaticais. Planejar a produção do cartaz. 1.
Acompanha comigo aí na leitura, na página 13. Desculpa, eu esqueci de falar, tá, gente? Página 13. Você está quase chegando ao final dessa sequência de atividades. Nela, você teve contato com a leitura e realizou análises em cartazes de campanhas de saúde pública, em dois temas distintos: vacinação e amamentação. No decorrer das atividades, verificou as linguagens textuais usuais nesse gênero. Diante disso, nas aulas 7 e 8, a sugestão é que você planeje e produza um cartaz para divulgar uma campanha inventada por você. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no que está sendo dito aqui, ó, que está sendo dito aí no caderno de vocês. Vocês vão inventar um cartaz, uma campanha, tá? Vocês vão divulgar uma campanha, certo? Então, vocês precisam produzir esse cartaz de uma campanha inventada por vocês. Vamos lá. Para poder explicar melhor, eu peguei esse cartaz que a gente já viu lá na página 9. Vacine-se contra a gripe, Disque Saúde, SUS, Ministério da Saúde. Foi um cartaz produzido pela própria Secretaria de Educação para a gente poder compreender. Então, existem elementos aqui que no cartaz de vocês não pode faltar, tá? Então, por exemplo, imagem sugestiva. O que é imagem sugestiva? Nós temos aqui o Disque Saúde. Diz que quem? Diz que você, né? Então, está dando um conselho para a pessoa procurar, né, o Ministério da Saúde ou o SUS através desse telefone, 136, certo? Outra coisa muito importante que a gente vê nesse cartaz, né? A gente vê as imagens. Gente, essas imagens são muito sugestivas. Nós estamos vendo uma seringa gigante, onde a moça está sentada, e o personagem que está de pé, ele está de jaleco. Então, a gente percebe que se trata de um profissional da saúde, né? Não é qualquer outro profissional, né? E o que nos leva mais ainda a crer que ele está com uma injeção nas mãos, e as gotinhas da injeção, quando a gente olha para elas estão iluminadas, né? Ou seja, demonstrando que o líquido salva vidas, tá? Outra coisa importante que não pode faltar no cartaz é o texto verbal, né? Que é a escrita, para complementar a ideia do cartaz de vocês, tá? Então, ainda lá na página 13, né, existe o roteiro, né? Está pedindo lá o número 2. Leia o roteiro abaixo e siga as orientações do seu professor para fazer o esboço do seu cartaz. Então, a gente já fez uma análise do cartaz anterior e agora é necessário a gente ler o roteiro para a gente entender o que a gente tem que fazer. Gente, ler roteiros é uma coisa que vocês têm que fazer durante o ano de 2021, tá? Porque o que o roteiro diz para a gente? Ele diz o que a gente deve fazer. Então, vamos lá. Produção do cartaz. Qual tema eu quero no meu cartaz? Então, o que você tem que fazer? Você tem que rever os estudos realizados na sequência de atividades e escolher algum tema. Nós fizemos 2 temas na sequência de atividade. Quais são mesmo? Isso, amamentação e vacinação. Então, esses 2 temas, você também pode fazer o cartaz a partir deles, tá? Só não pode copiar o cartaz que está no caderninho, você vai ter que fazer o seu. Essa mensagem será para instruir, persuadir ou informar, convencer, conscientizar ou sensibilizar. Os verbos estão no modo imperativo, então vocês, no cartaz de vocês têm que usar o verbo no imperativo, certo? Por quê? O verbo no imperativo, quando está escrito lá, diz que 136, está dando aí, né? Está persuadindo, está instruindo a pessoa a fazer uma ação, que é a ação de ligar para o SUS, certo? Então, o cartaz de vocês tem que ter essas palavrinhas. Qual o público leitor? Para quem que você está fazendo o seu cartaz? Então, o seu cartaz tem que ter essa ideia definida, né? Vamos voltar. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Vamos voltar. Peraí, gente. Ih, eu acho que não vai voltar. Aí.
Quando a gente olha esse cartaz, né, o que a gente tem que ver? Para quem que é esse cartaz? Né? Para as pessoas que não se imunizaram, para a comunidade em geral, para todas as pessoas que vão até o posto de saúde e por aí vai. Então, é sugestivo, né? Quando a gente bate o olho no cartaz, a gente já sabe para quem que ele é, ok? Em qual local eu exporei o meu cartaz, tá? Para, para definir o local, é preciso definir os itens anteriores, tá? Então, se o seu cartaz é para escola, do que você pode fazer? Olha, tem inúmeras coisas, igual a gente fez da conjunção, você pode fazer do uso de máscara, vocês podem fazer da importância dos estudos, ou seja, um cartaz que vai ser voltado para a comunidade escolar, tá? Em qual mídia produzirei o meu texto? Impressa ou online? Aqui nesse caso, eu vou pedir para vocês fazerem impresso, tá? O que é impresso? Um cartaz feito à mão, né? Ou, que você pode produzir ele no computador e depois imprimir. Para quem tem computador em casa e tem impressora em casa, tem um aplicativo muito legal que você pode abrir no seu computador, ele chama Canvas, tá? C-A-N-V-A-S, Canvas. Ele produz para a gente esse cartaz, ok? Usarei imagens? Gente, sim, né? Vamos voltar no cartaz anterior, ó. O cartaz, ele precisa ter a imagem, né? Porque a imagem, ela leva o público-alvo a saber do que se trata o seu cartaz, ok? A distribuição do texto no cartaz está adequada? Isso é muito importante, tá? O texto não pode estar todo centralizado, ele também não pode estar todo descentralizado, ele não pode estar tudo no canto direito ou tudo no canto esquerdo. As informações, elas têm que estar visíveis, né? A gente viu que uma das grandes preocupações dos cartazes aí do caderninho, né, é usar o texto, alguma parte do texto um pouco maior e outra parte do texto com letra menor. Então, vocês também precisam ter essa preocupação no cartaz de vocês, tá? As imagens escolhidas estão de boa estética? Elas comunicam a ideia do cartaz? Para essas imagens, vocês podem desenhar, vocês podem recortar de revista ou livro mais antigo que tiver em casa, tá bom? Haverá presença de outros símbolos no cartaz? Vamos lembrar que lá nos cartazes que a gente viu no caderninho do Aprender Sempre, tinha o Ministério da Saúde, tinha o símbolo do SUS, o símbolo do Brasil para todos. Então, esses símbolos vocês também precisam criar ou se apropriar de alguma coisa que já esteja pronta. E ortografia, gente, não pode ter erro, tá? O texto de vocês no cartaz não pode haver erro, tá bom? Bom, agora é a sua vez de produzir o seu cartaz. Vocês vão lá na página 14. Na página 14, o exercício 3 é é uma tabelinha de verificação, mas essa verificação vocês vão fazer só depois que o cartaz de vocês estiver pronto, tá? Então, vocês vão verificar aí, observando essas perguntinhas, né, da produção do cartaz e ticando aí no caderninho para ver se está tudo certo, ok? Eu termino a aula por aqui. Deixa eu fazer um stop share aqui. Aí. Eu termino a aula por aqui. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Eu vou voltar ainda na semana para a próxima aula, tá? É que hoje eu precisei fazer a aula dessa maneira, tá? Desejo a vocês uma boa aula e até mais, tá bom? Tchau, tchau.